Êxodo 11, verso 4 e 5. Moisés disse: Assim diz o Senhor, perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Deixa eu colocar aqui para vocês que estão assistindo. Todo primogênito na terra do Egito morrerá. Voltando aqui. Desde o primogênito de Faraó, o que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que moe a farinha, e todo o primogênito dos animais. Ou seja, houve aí uma não vou falar ordenança, eu falo mais que parece um decreto isso. O próprio Senhor disse a Moisés: todo primogênito morrerá. E o que era necessário para que o povo de Israel fosse salvo desse anjo da morte, digamos assim, que estava passando no meio das casas, no meio dos vilarejos egípcios? O que era necessário fazer? Deus também deu instruções claras a Moisés a respeito do que deveria ser feito. No capítulo seguinte, você tem o capítulo 12 aqui, está escrito um subtítulo bem, na minha Bíblia está em negrito, bem evidente assim: a instituição da Páscoa. Sabe o que significa Páscoa? Sabe o que significa Páscoa? A maioria das pessoas não sabem. Páscoa, todo mundo fala assim: Páscoa é a celebração da libertação dos israelitas da morte lá no Egito. Não, Páscoa não é isso. Páscoa é uma palavra hebraica, eu acho que se pronuncia pesar, acredito eu, e do grego Páscoa, é com CH, Páscoa, que significa passagem. Tanto no hebraico quanto no grego significa passagem. E essa palavra passagem, ela pode ter vários significados, né? Como passagem da morte para a vida, passagem de Deus para nos salvar, passagem da escravidão para a liberdade, enfim. A Páscoa significa passagem. E o que estava passando naquele momento entre os vilarejos, entre as casas? O Espírito de Deus estava passando ali naquele momento. E ele iria entrar em toda a casa que não tivesse qual sinal? O sangue nos umbrais da porta. Você sabe o que é os umbrais da porta? Você sabe o que é os umbrais? As casas, elas... É tipo o tipo batente, né? Aquela parte de cima da porta. Eles faziam as casas, muitas vezes, com palha, sabe? Com materiais que se degradavam com o tempo. Inclusive, a própria viga, sim, às vezes, era feita de madeira. Mas um umbral, ao contrário do que muitas pessoas pensam, era feito de pedra. Era feito de pedra. E por que é tão importante falar sobre um umbral feito de pedra? Deus se comunica com as pessoas de acordo com a sabedoria de cada uma. Eu arrisco falar até de acordo com a ignorância de cada pessoa. Deus não vai falar com uma pessoa simples de forma, sabe, toda culta, com palavras chiques, né? Palavras difíceis, consequentemente, otorrinolaringologista, o pobre às vezes não sabe o que é isso, né? Médico da garganta, aí fica mais fácil, né? Deus fala de acordo com o conhecimento, de acordo com a sabedoria. E sabe qual que era a sabedoria dos israelitas? Copiar na cara dura a cultura dos egípcios. Falei, como assim? 400 anos no meio dos egípcios. Você acha que eles não se contaminaram com a cultura egípcia? Aí vocês devem estar pensando, mas Denilson, o que tem a ver um umbral feito de pedra com sangue? O que você está falando? Não tem nada a ver. Até aí não tem problema nenhum. É uma porta, precisa de uma viga ali em cima, na verdade. Realmente não tem problema nenhum. Mas muito provavelmente eles escreviam seus próprios nomes no umbral da porta para que eles fossem lembrados na vida após morte. Porque os faraós faziam isso. Sabe aquelas pirâmides magníficas, majestosas? Nada mais é do que uma sepultura.
nada mais é do que uma sepultura. Quem era mais rico tinha uma sepultura mais exuberante, né? E quem era mais pobre fazia uma coisinha pequenininha no quintal de casa. E quem não tinha dinheiro nenhum, sabe o que fazia? Escrevia o nome na pedra, no umbral da porta. Porque eles acreditavam que se o nome tivesse escrito em algum lugar, seria um registro na vida após morte. Eles seriam, não vou falar ressuscitados, mas é mais ou menos isso. Eles voltariam à vida, né? Eles eram preparados para isso, para a vida após morte. Aí tinha os deuses pagãos deles. Se não tivesse o nome, eles seriam esquecidos. E o maior temor deles era serem esquecidos, não terem a vida eterna. Esse era o maior temor dos egípcios, não terem a vida eterna. Só que pena que eles acreditavam da forma errada. Hoje a gente vê em museus o que aconteceu com esses faraós, os restos. E dali não tem como ressurgir nada. Enfim. E eles escreviam os nomes porque eles acreditavam que se tivesse o nome escrito, eles teriam acesso à vida eterna. E onde está Cristo nisso tudo? Êxodo 12, 5 a 14, fala exatamente aquilo que deveria acontecer. Um cordeiro sem defeito, verso 5, capítulo 12. Um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão um cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. O cordeiro deveria ser comido, né? Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Sabia que existe um significado? Pães sem fermento. Porque o fermento era símbolo do pecado. Na época de Cristo, por que eles comiam aqueles pães asmos? Porque isso era feito no tempo do Egito, aqui onde os israelitas foram escravizados. A Páscoa, quando foi instituída, mais para frente, a gente não vai ler, você pode ver lá do verso 15 em diante, a festa dos pães asmos, eles deveriam comer um pão sem fermento, porque o fermento era símbolo do pecado. E aí Jesus também faz um pão sem fermento, porque o fermento, a fermentação, é símbolo do pecado. Hoje, na Santa Ceia, quando a gente faz parte come o pão sem fermento, também tem um significado, porque a gente não quer viver em pecado. Tudo tem uma simbologia. E além disso, que nem eu estava lendo aqui, ervas amargas. As ervas amargas, eu tenho um probleminha de memória, então eu trouxe uma colinha aqui. As ervas amargas indicava o cativeiro egípcio. O quão foi difícil eles sofrerem. Então eles deviam comer, celebrando uma libertação que ainda não tinha acontecido, comendo ervas amargas, simbolizando o sofrimento deles no Egito. Pela fé, eles seriam salvos no sangue do Cordeiro. Literalmente no sangue do Cordeiro, que deveria ser colocado onde? Nos umbrais da porta. Sabe por quê? Porque não é por obras que você vai ser salvo, Deus estava falando. Não é porque você está escrevendo seu nome no umbral da porta que você vai ter acesso à vida eterna. Você vai tacar sangue por cima do seu nome. É o sangue do Cordeiro que vai te salvar, que vai dar acesso à vida eterna para você. Então aí a gente derruba uma cultura que estava enraizada na vida dos israelitas que viviam no Egito. A vida eterna somente através do sangue do Cordeiro, simbolizado ali, simbolizado séculos posteriormente, né, séculos mais tarde, pela pessoa de Jesus Cristo derramando o seu sangue na cruz. O sangue no umbral seria a representação do sangue de Jesus derramado na cruz. Continuando aqui a leitura. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar. Olha só, vocês vão comer esse cordeiro prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Vocês vão comer pronto para sair daqui a qualquer momento. Porque o Espírito
da morte, alguns falam assim, em algumas traduções da Bíblia, o espírito da morte passaria por entre as ruas, e quando matasse os primogênitos e Faraó ordenasse que eles fossem embora, porque Faraó seria tomado pelo temor a Deus, pelo temor do Senhor, você tinha que sair imediatamente, porque a gente já sabe que Faraó não era uma pessoa confiável. Ele voltou atrás 9 vezes. O que impedia que ele voltaria na 10ª também, que ele voltasse na 10ª? E foi exatamente o que aconteceu. E a história vocês conhecem. Faraó, os cavaleiros lá, né, os carros, tudo o que estava seguindo o povo de Israel foi tomado pelas águas do Mar Vermelho. E eles foram tragados, foram mortos. Mas eles tiveram pouco tempo para sair de suas casas, para se aglomerar ali, para se ajuntar, para definir as regras, vamos por aqui, vamos por lá, enfim. Comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Finalzinho do verso 11. É a Páscoa do Senhor. Aqui aparece pela primeira vez a palavra Páscoa. Sabe por quê? Comam depressa. É a passagem do Senhor. Comam depressa, porque o Senhor vai passar aqui. E quando Ele passar aqui, vocês devem estar prontos para sair correndo. Caso contrário, vocês não vão morrer pelo espírito da morte. Pelo espírito do próprio Deus, na verdade. Mas vocês vão morrer na mão dos egípcios. Tenham pressa. Saiam correndo a qualquer momento. E aí, continuando a leitura, está no final do verso 11, né? Final do verso 12, aliás. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora. Olha o carinho, olha o amor de Deus nesse momento. Ele não deixaria que nada acontecesse com os seus. Quando eu ferir a terra do Egito, continuando o texto, né? Esse dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Ou seja, este acontecimento deveria ser lembrado sempre. Todos os anos, vocês deverão se lembrar de que eu sou o Senhor e eu os livrei das mãos dos egípcios e eu trouxe salvação para vocês na casa de vocês. E aí a gente não vai ler do 15 em diante, porque aí já é uma outra história, eu não quero me alongar muito. Pela obediência, o povo devia dar prova de fé. Assim, todos os que esperam ser salvos pelos méritos do sangue de Cristo devem compenetrar-se de que eles próprios têm algo a fazer para conseguir a salvação. Conquanto seja apenas Cristo que nos pode remir da pena da transgressão, devemos desviar-nos do pecado para a obediência. O homem deve ser salvo pela fé e não pelas obras. Contudo, a fé deve mostrar-se pelas obras. Deus deu seu filho para morrer como propiciação pelo pecado. Ele manifestou a luz da verdade, o caminho da vida. Ele concedeu oportunidades, ordenanças e privilégios. E agora o homem deve cooperar com esses instrumentos de salvação. Deve apreciar e usar os auxílios que Deus proveu, crer e obedecer a todas as reivindicações divinas. Como vemos, Jesus foi identificado como Cordeiro da Páscoa judaica, que, a exemplo daquele, foi morto para que os que crescem nele não morressem. Na verdade, Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. E aí a gente encontra lá em Mateus, capítulo 26, do 17 em diante, a narração da celebração da Páscoa. E junto ali, coladinho, tem a Santa Ceia. Acho que a gente nunca viu isso, mas a Santa Ceia, que ocorre várias vezes por ano, é uma celebração da Páscoa. É uma celebração de que nós fomos libertos. Do quê? Das mãos dos egípcios? Não, do poder do pecado. Por meio do sangue de Jesus na cruz. E esse sangue que nos traz a salvação, nos traz libertação, deve fazer parte da Santa Ceia, através
do suco de uva integral, sem fermento. Ah, mas Jesus bebeu vinho, era fermentado. Não bebeu. Eu consigo provar, se alguém quiser, eu consigo provar, mas a Bíblia não diz. Mas o significado das palavras na Bíblia, no hebraico, dizem que o vinho ele tinha praticamente 3 formulações, né? Uma delas era o vinho alcoolizado mesmo, que lá em Provérbios, né, Salomão fala sobre o perigo de beber, que o vinho é uma bebida perigosa, né? E existia o suco de uva normal, igual esse que a gente compra em mercado, integral, sem açúcar, né? E existia o xarope do suco de uva, que era tipo um concentrado. Sabe leite condensado? A ideia do leite condensado seria você misturar água e fazer leite. Ele surgiu na guerra. O leite condensado surgiu na guerra. Porque eles precisavam condensar o leite, diminuir o tamanho dos pacotes e enviar para a guerra. Eles misturavam água e bebiam leite. O leite condensado original não é nada desse que existe hoje, cheio de açúcar, cheio disso, cheio daquilo. O xarope do suco de uva era mais ou menos a mesma coisa. Para poder conservar por mais tempo, eles ferviam, engrossavam, e quando fosse beber, misturava água e tomava. Não tinha álcool. Porque Jesus, no seu primeiro milagre, durante o seu ministério, serviria um suco de uva alcoolizado, sendo que ele era o Senhor dos senhores. E através dele foram dadas muitas observações a respeito do corpo, de que o corpo era templo do Espírito Santo. Paulo falava isso. E outras coisas mais. Isso é uma pregação para outro momento, que dura muito tempo e a gente não vai entrar em detalhe agora. Só abrir uma janelinha, tá bom? Então, em Mateus 26, você vê a celebração da Páscoa. A partir do verso 26... Jesus institui a Páscoa através dos símbolos da sua carne e do seu sangue para a libertação do pecado. A Páscoa cristã, em verdade, é a celebração no coração de cada cristão que oferece a Deus sua própria vida, salva pelo Cordeiro Divino, que tem em si mesmo vida eterna, podendo assim ser o Cordeiro de toda a família humana que o aceite como tal. Quer celebrar a Páscoa? Aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, que você já está celebrando a Páscoa. Simplesmente assim. E ovo? Ovo é gostoso? É gostoso. Faz alguns anos que eu não como chocolate. Mas quando eu comia, eu confesso, é muito bom. Mas crianças, recadinho para vocês que estão aí mexendo no celular. Crianças e adolescentes. Crianças, estou falando com vocês, olhem para cá. Isso! Entenderam que chocolate não é celebração da Páscoa? É apenas um mimo. É apenas uma coisinha ali para deixar a vida de vocês mais doce. Mas a Páscoa é a celebração, para trazer mais doçura para a vida, né? A Páscoa é a celebração da vida, através dos méritos de Jesus Cristo derramando seu sangue na cruz por nós. Temos a Páscoa dos coelhos, a Páscoa dos ovos de chocolate, que nada lembram a salvação da qual Deus nos tem feito dignos. Desviam nossas crianças do verdadeiro sentido da Páscoa, não os deixando ver que estão perdidos, necessitados de alguém que os substitua na morte. Há apenas a alegre festa dos chocolates, onde tudo parece estar muito bem. Ninguém com pecados a resgatar, ninguém necessitado de um Salvador, mas apenas aguardando uma festa totalmente distanciada do verdadeiro cristianismo. É duro falar isso, mas é o que acontece lá fora. A gente dá um ovinho, dá um chocolate? Dá. Para a criança ficar feliz. Mas a gente ensina qual que é o verdadeiro significado da Páscoa. E lá fora o que a gente vê? A figura de Jesus Cristo totalmente omitida, totalmente excluída. Não existe Jesus Cristo para a maioria das crianças. Na Páscoa judaica, eles devem estar vestidos como quem está pronto para viajar, conscientes de que não estão em sua terra, mas partem em busca de uma nova pátria, a terra prometida. E na nossa Páscoa, a Páscoa cristã, quando temos recebido Jesus como nosso Cordeiro Pascal, temos que estar conscientes de que também somos peregrinos,
aqui nessa terra. Apenas de passagem. Páscoa, passagem. Estamos apenas de passagem por esta terra e aguardamos novos céus e nova terra, igual está lá em Apocalipse 21 e 2 Pedro capítulo 3. Resumindo, irmãos, Páscoa é apenas uma passagem. Estamos aqui de passagem, pois Deus está preparando uma terra muito além do que os nossos olhos podem imaginar. E é para lá que nós vamos, em nome de Jesus. Preparei um videozinho, eu acho que todo mundo viu esse vídeo já. É um vídeo que tem alguns anos já. Só que é um vídeo tão bonitinho, eu não posso deixar de exibir ele. Então eu vou pedir nesse momento para o Lucas colocar esse videozinho. É um vídeo que fala sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Pode colocar. Você conhece a história da Páscoa? Não? Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus. E dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante. Que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acordem, 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 acordem. É importante que vocês orarem, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram um dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá! E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E as nuvens choravam no céu. Eles colocaram o cofre de Jesus na caverna, porque se dá por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu, percebeu que Jesus era Deus, ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Com tudo aquilo que eles sonharam, tivesse acabado. No domingo,
três amigas de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim: eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu o que era mesmo. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus que entregou o seu Filho Jesus, porque ama a gente. Ele ama você, ele ama a mamãe, ele ama o papai, ele ama o tio, ele ama todo mundo. Ele prometeu que um dia ele vai voltar. Amém? Ele prometeu que um dia vai voltar. Esse vídeo tem pelo menos 10 anos. Mas essa frase final sempre me emociona. Porque Jesus prometeu que viria, veio. Disse que morreria, morreu. Ele prometeu que ressuscitaria, ressuscitou. E ele prometeu que um dia vai voltar. E essa promessa não vai falhar, como nenhuma outra que ele fez antes. Ele voltará. Vamos orar? Aqueles que puderem, fiquem em pé. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, porque temos a oportunidade de entender que a Páscoa vai muito além do que ovos de chocolate. A Páscoa vai muito além do que uma celebração em família. A Páscoa vai muito além de um feriado, de uma data onde comércios lucram rios e rios de dinheiro. A Páscoa é uma passagem. Um dia o Senhor passou no meio do seu povo. Um dia o Senhor livrou o seu povo da morte. Um dia o Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, passou por essa terra imunda, se fez servo, se fez homem. E graças a essa passagem sua, a sua morte na cruz, nós temos a certeza da salvação. O Senhor passou para o céu. E um dia, o Senhor voltará a passar por essa terra, não tocará esse chão. Nós iremos ao encontro do Senhor. Nós pedimos, Pai, que nossa passagem nessa terra, cheia de lutas, cheia de dores, seja breve. E que o Senhor volte o mais rápido possível e cumpra com sua última promessa. E nós temos a esperança de que o Senhor não vai falhar. Seja conosco, seja com seus filhos e nos dê uma ótima semana. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.